Aqui a galera do Brasil inteiro, para quem... O Vanderlei estava na mentoria passada, né, Vanderlei? Você estava na quarta-feira passada, salvo engano. Acho que eu lembro da sua foto assim de terno, né? Muito bem, pessoal. Então, hoje vamos falar sobre a rotina blindada. Sugiro a todos vocês pegarem o papel, pegarem a caneta, tá? Sugiro a todos vocês pegarem aí o que você vai anotar hoje aí, principalmente por quê? Porque quando a gente fala, né, da rotina blindada, sem desculpa, sem plano B fraco, nós vamos falar do planejamento tático semanal para quem não pode depender só da motivação. A motivação nós sabemos que é algo muito importante. Muitas vezes nós buscamos a motivação nos inspirando em pessoas que já foram aprovadas, tá certo? Pessoas que já aí conseguiram conquistar a tão sonhada vaga, a nomeação. A gente ouve a história das pessoas, isso é muito legal, é muito bacana, mas a motivação sozinha, ela não é suficiente para você dar conta desta rotina, tá? Então, quando falamos da rotina, quando a gente fala de uma rotina blindada, o que tem que ficar bem claro para nós é que isso envolve compromisso, blocos de aulas táticos, um cronograma blindado. Esse cronograma blindado não significa que ele é rígido. Significa, pelo contrário, significa, como a gente vai ver, que ele é estável. No sentido de você saber que vai dar conta. Por que estável? Porque se você consegue assistir, por exemplo, 2 aulas, são aquelas 2 aulas. Mas calma que a gente vai falar aí. E também a regra do imprevisto. E agora? Deu um Zulu, deu uma novidade, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando acontece o imprevisto? Paro tudo. Como é que eu me levanto? Ok? Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma rápida prestação de contas. Porque, principalmente na semana passada, quem estava aqui, né? Quem estava aqui, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Deixa eu ver aqui. As mentorias são todas as quartas. Ô Ana Vitória, seja muito bem-vinda, tá? Já falei para Maria Eduarda Pires que daqui a pouco eu mando o link, tá? Só fica até o final para a gente passar o link do grupo do WhatsApp, tá? É que eu tô gravando a tela aqui, depois essa aula sobe no YouTube, aí as pessoas pegam, copiam e entram no grupo lá, e aí o grupo do WhatsApp é uma exclusividade. Ana Vitória, sim, toda quarta-feira, normalmente começa às 8h30, hoje que eu fui treinar a nobre e a arte suave, acabei tomando uns amassos, quando eu vi já era 8h20, e aí saí me correndo, certo? Muito bem, na semana passada você escreveu um compromisso, não foi sugestão, foi ordem de serviço para você mesmo. Responda agora em silêncio, tá? Em silêncio, para você mesmo. Você conseguiu fechar aquele vazamento de energia que prometeu fechar? Pergunta número 1. Para quem não se lembra, e para quem não estava aqui, esse vazamento de energia é aquele momento em que você literalmente perde tempo ou literalmente energia com situações, problemas da plataforma, problemas do edital, problemas da prova, problemas que você tem, problemas de problemas, e aí nisso vai tempo e energia. Você conseguiu
fechar, no mínimo identificar esse vazamento? Segunda pergunta, você virou a reclamação em relatório de ocorrência ou só reclamou de novo? E ó, por favor, tá? Pode continuar passando, pode passar para mim no privado, tá? Pode chamar aí o @Wallison depois lá no grupo, tá? Lá no grupo do WhatsApp, eu mando para ele, certo? Encaminho para ele para poder então solucionar esta questão. Mas é para você fazer, sim, faça os apontamentos, tá? Por que relatório de ocorrência? Você encaminhou, não é arquivar, você encaminhou a questão. Por exemplo, não vou falar o que, tá? E nem quem, mas essa semana alguém mandou para mim um questionamento sobre aulas, né, de longa duração, e eu já mandei para a galera. Falei, ó, pessoal, e o formato novo é de 15 minutos ou é de 1 hora? 15 minutos ou 1 hora. Ainda não me responderam, tá? Ainda não me passaram. Inclusive, amanhã de manhã temos uma reunião no AlphaCon, não vou conseguir estar lá, mas eu vou pedir para quem vai estar lá fazer justamente essa pergunta, para daí no máximo, quando eles tiverem a resposta, eu mando lá para a pessoa que me perguntou, tá? Terceira, se a resposta é não, foi imprevisto real ou foi falta de estrutura? É o AlphaCon que faltou com a estrutura, foi algo com a estrutura emocional sua. Se você falhou por falta de estrutura, hoje resolvemos isso. Motivação falha. Estrutura, não. É disso que essa mentoria vai tratar hoje. Primeira coisa aqui, ó, não tenho tempo. É a desculpa mais cara do cara que estuda para concurso. Putz, eu quero estudar para uma prova, ela exige de mim esse estudo, essa preparação exige uma dedicação. Mas como que eu vou fazer se eu não tenho tempo? Às vezes alguns de vocês que entraram agora ou que estão há algum tempo aí, que trabalham, que têm a família, graças a Deus que tem trabalho, graças a Deus que tem a família, mas aí fala assim, como que eu vou fabricar o tempo? A verdade incômoda. Ninguém tem tempo sobrando. Quem passa não tem mais horas do que você. Quem é aprovado não tem fábrica de horas. De todas as pessoas que passam, poucas são igual Samuel. Samuel, tiver aí, apresente-se, que tem a dádiva do tempo para poder estudar, tá? O que a pessoa faz? Ela tem menos horas perdidas. A diferença entre aprovado e reprovado não é a agenda, é como que você aloca essa sua agenda, tá? Qual é a conta real? O dia tem 24 horas, né? Trabalhar, dormir, aqui já pega 8 horas. Deslocamento, né? Tudo isso descontado. O que sobra não é pouco, tá? Somando. Vamos ver o que a Mayara falou ali, ó. Vamos ver, pegar o comentário real da Mayara, tá? Estudo à noite, das 21h30 às 3 ou 4 da manhã, pois é o único horário que consigo. O Vanderlei, sou servidor público municipal, 40 horas e continuo focado na PF, professor. Boa, Vanderlei. Muito bem. Então, descontando, né? Vamos fazer uma matemática do Tiago aqui. 24, né? 24 menos 8. Quanto que deu lá? Me ajuda, RLM? Me ajuda! 16 horas. 16 horas, né? Aí, 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço, deu 9, mais 2 horas de deslocamento, deu 11, né? Menos 11. Sobrou quanto ali, pesada? Hã? Quantas horas sobraram? 5 horas. Professor, às vezes não é 5 horas, às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos, né? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou alocar minha agenda? Opa, você falou que tem uma hora, 1 hora de almoço? 1 hora de almoço? Opa.
é meia hora de fazer questão, por exemplo. Professora, que onde eu vou almoçar, não, onde você vai almoçar, basicamente, eu almoço com a minha esposa, com o meu esposo, a gente vai num restaurante e tal. Poxa, legal. Mas combina com eles ali, né, no momento que você estiver conversando, depois daquele papo, né, de intimidade, romântico, ela fala assim, ó, 15 minutos, me faz esse flashcard aqui, né? Academia, Vanderlei, a minha sugestão, a minha humilde sugestão para quem está na preparação para o concurso público é, se a sua academia, tá? Se a sua academia, ela lhe proporciona o treino, ó, que tipo de treino? O treino para o condicionamento físico, porque você vai precisar para a corrida, por exemplo, show. Agora, se a sua academia, você está lá para a massa muscular, desculpa. O seu treino agora tem que ser focado nisso. Porque na sua preparação para o TAF, tá? Até aqui você ganha tempo. Por favor, pessoal, não quero desencorajar ninguém de fazer academia, mas agora treino é jogo. Só de esporte eu faço Gil, Maria Eduarda, né? CrossFit, corrida, boa. Começando a estudar agora, já aproveitei que estou de férias para estudar mais esse mês. Então é legal, Maria Eduarda, porque nesse mês você consegue fazer alguns ajustes e depois quando você voltar na rotina de trabalho, aí você começa a se readequar. Mas isso que você falou ali, muito importante, tá? O treino de CrossFit, por exemplo, ele ajuda no cardio, tá? Ele ajuda muito no condicionamento físico, no treino cardiovascular, na força nas pernas, na força nos membros superiores, na força nas costas, para quem tem barra, para quem tem que fazer isometria. Então, isso é muito bom. E quem estuda aqui para PRF, que tem que fazer a dita da natação, para quem estuda para bombeiro, como é que faz? Lá na tua academia, você não vai ganhar. Então, se você tiver um trabalho que você não leve todo esse tempo aqui, menos tempo, sobra um momento para academia, sem sombra de dúvidas. Tá ok? Professor, Fala, Leandro. o senhor falou natação aí. Vai ter na PRF? Vai? Desculpa, a natação é na Polícia Federal, perdão. Tá, Tá. agora. É Polícia Federal. Rapaz. Já gelou, né, Alejandro? Hum, Não, não é para não precisa ficar com medo, tá? Porque se vier a natação aí numa outra prova, você acha um ribeirão aí e sai nadando. Brincadeira, tá? Olha lá o Vanderlei. o que, que o senhor acha? O senhor acha que vem? Não, vem não, vem não. É só pra Polícia Federal mesmo. Fica tranquilo. Ó o Vanderlei. Treino barra e abdominal a cada 3 dias. Muito bem, Vanderlei, porque isso aí é a base de muitos e muitos testes de aptidão física. Ó, rotina não é sobre ter tempo, é sobre ter estrutura que funciona mesmo quando a vontade não aparece, tá? Então, vale a pena, Vanderlei. Vale a pena, mas sabe quando que você vai começar a se preocupar com essas aulas? Quando abrir o edital. Fica tranquilo. Em 4 meses você aprende essa natação, tá? Se você já tem uma base na natação, por exemplo aí, né? O nado crawl, né? O famoso, aquele vai lá, mãozinha na frente, bate a perna, já era, tá? Porque é isso aí que eles vão querer saber. Ó, eu gostaria que vocês repetissem isso aqui, ó. Repitam depois de mim aí, onde você estiver, tá? Rotina não é sobre ter tempo. É sobre ter estrutura que funciona mesmo quando a vontade não aparece. Eu quero que depois, tá? Eu vou falar de novo. Prepare o seu celular, por favor, prepare o seu celular, prepare aquilo que você vai usar para gravar, porque depois você vai mandar
lá no grupo que eu quero ver, ou manda para mim no privado, tá? De preferência, manda, por favor, no grupo, pra galera ver o que eles perderam na mentoria, tá bom? Preparou o celular? Vou falar de novo, hein? Ó, repita logo depois de eu falar. Rotina não é sobre ter tempo. É sobre ter estrutura que funciona mesmo quando a vontade não aparece. Espero que você tenha se gravado aí. Já manda lá no grupo que eu quero ver. Ok? Então, há a possibilidade de você realocar a sua agenda. E aí, entramos numa área que eu gosto bastante. A neurociência do hábito. Por que rotina vence a força de vontade, tá? Por que rotina vence talento? Porque o talento, se não for colocado em prática, na hora H pode falhar. Já a rotina, não. O senhor pode repetir? Não. Vou repetir, Ana Vitória. Vou repetir novamente. Preparada? Rotina não é sobre ter tempo. É sobre ter estrutura que funciona, mesmo quando a vontade não aparece. Beleza? Quero ver depois lá. Gânglios da base, ações repetidas em horário fixo, migram do córtex pré-frontal, aquele que cansa, para um circuito automático. Aquele que você não cansa, aquele que você não esquece. Rotina fixa é economia de bateria mental. Vou dar um exemplo. Só um exemplo, tá? Quando você vai, por exemplo, pedir comida. Quando você senta no restaurante, você não quer ir num restaurante diferente, você quer ir no mesmo porque você quer economizar a bateria mental. E eu espero, é claro, né, que você, quando saia para descansar de verdade, saia, vá comer a sua comida, não perca tempo em rede social, a não ser com aquilo que vai lhe alimentar, a não ser que seja aquilo que vai literalmente carregar a sua energia. Se você resolver, na hora de pedir comida, tá? Se você começar a, hoje eu quero algo diferente, aí já começa. E agora, o que eu vou querer? Quem é casado, quem namora, muitas e muitas vezes já pega, já passa, para outra pessoa. Ah, escolhe você. Não, fica à vontade. Agora escolhe você porque é a sua vez. Quero fazer a tua vontade. Aí você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa lá, né? Então pode ser o de sempre? Pode ser o de sempre. Bora. Aí a pessoa não cansa a cabeça. E é assim com a rotina fixa, tá? É assim quando você já tem ali aquela coisa fixa, aquela coisa presa, aquela coisa que literalmente você sabe que vai acontecer daqui a pouco, 9h30, tá? Daqui a pouco, 9h30 da noite, por exemplo, quem que falou que estuda 9h30? A Maiara Ferreira, né, das 9h30, ela vai estudar. Haja o que houver, não, vai estar na mentoria, fica à vontade, tá, Maria? Você pegou o bizu, tirou a dúvida, obrigado, ok? A fadiga de decisão, ó, vou estudar agora ou depois? Isso consome a mesma energia executiva que você precisa para resolver questão. Tudo bem, Alejandro? Bons estudos, tá?
Rotina elimina decisão. É só executar. Só resta executar. Todo mundo aqui tem a hora do banho, né? Hora do banho. Hora do almoço. Hora da soneca. E cadê a hora do estudo? Onde que ela está? Direito Constitucional, Trânsito e Leis Penais. Boa, vai lá. O gatilho de contexto, ó, mesmo horário, mesmo lugar, mesma sequência. O cérebro aprende o sinal de é hora de operar, antes mesmo de você pensar nisso. Por que quem dirige, se você dirige, tá? Você está dirigindo, dirigir. Quando você entra no carro, você já sabe como são as operações. Fica uma coisa, uma coisa ali, já, digamos assim, cronogramática. Inventei uma palavra. Você já sabe que aquilo ali vai acontecer naquele dia. Você já tem noção de que domingo de manhã você vai fazer redação, você vai pegar o seu caderno de erros, vai ver qual das caixas do seu galpão de erros você mais tem. Calma, calma, quem chegou agora, não se preocupe, vou explicar em uma outra mentoria, ou então depois vocês vão pegar o meu contato. Fala, Carolina, vocês vão pegar o contato e aí eu vou explicar para você quais são essas caixas do galpão de erros, que é o caderno de erros. Mas aqui, ó, pesado, aqui você só vai então fazer o quê? Opa, eu vou operar. Ó, eu fiquei feliz, mas eu fiquei triste em saber que muita gente saiu porque achou que não ia ter a mentoria. Meia culpa, pessoal, me desculpem, tá? Que bom que as pessoas entraram, mas olha, eu não queria falar nada não, mas o Alejandro que saiu, né, toda a mentoria tá aqui, Carolina, Lube, toda a mentoria tá aqui, Priscila, o John não pôde entrar hoje, né? Tem mais pessoas aqui, eu não tô vendo agora, que sempre estão na mentoria, constante. A Daphne, fala Daphne, né? A Gi, pô, se a Gi não tiver comigo na mentoria, não tem mentoria, né, Gi? Por favor, meu anjo. Você não vai vir aqui não, Gislaine, dar um oi para o pessoal? Por favor, meu anjo, tá? A Luana tem vindo recentemente, frequentemente, né? E aí alguns que não puderam estar hoje, acredito eu. Quem é novo e quem eu esqueci o nome, por favor, me desculpe, não é propositalmente não, por favor, tá certo? Isso aí, Becker. Ó o Mateusão. Ó o Mateus do Rio Grande do Sul. Olha aí, bora. Arru, Mateus, vamos lá. Vamos pra frente, pesado. Vamos. Seja bem-vinda, Mayara, seja bem-vinda, tá? Que seja para você, nesse primeiro ciclo de mentoria, tá? Mesmo chegando agora, você já fala assim, poxa, eu tô na terceira aula desse ciclo aqui, quando que vamos terminar essas 16 aulas, tá? Carolina, obrigado por mandar lá no grupo, tá? Tamo junto. E aí você pode depois, ir tirando as dúvidas, você pode ir lá e fazer de novo depois, e fica à vontade, tá? A gente está começando um outro ciclo, temas muito importantes, tá? Temas muitíssimo importantes que a gente trabalha aqui, baseado em neurociência. Na aula passada foi como fechar o vazamento da torneira da perda de energia e tempo, e hoje nós estamos falando da rotina blindada, certo? Antes de terminar, depois que estiver chegando pertinho, terminar a aula, eu falo para vocês qual será o tema da semana que vem, tá? Mas tem a ver com guerra, beleza? Calma, vocês vão gostar. 4 blocos táticos do seu dia.
Antes de montar o cronograma, classifique cada hora do seu dia. Sem isso, todo o plano vira ilusão. Eu já vi, por exemplo, que alguém estava colocando no chat, né? Alguém estava colocando aqui, ó, questão de treino. Deixa eu ver a Maria Eduarda. Eu tenho jiu-jitsu na quarta, no guia às 20 horas. Só que vou ter que ser mais presencial aqui. Ô Maria, pois é. Eu sei que o treino no Gui é muito importante. Por favor, não é para deixar de fazer o jiu-jitsu, tá? Continue fazendo a arte suave, porque é muito importante, né? Para a mente, um acaba ajudando o outro. Na hora que você está lá começando a fechar o triângulo lá no adversário, você vai falar assim: caramba, lembrei daquela regra de português, perdeu o triângulo, né? Mas não tem problema, perdeu a posição, mas não perdeu a questão. Isso aí que vai ser importante, tá? Mas eu coloco também, eu subo essa mentoria no meu canal do YouTube, tá? No meu canal do YouTube, que é o professor Tiago Pereira. Então eu vou lá, subo, e aí depois eu mando lá no grupo também o link para vocês entrarem, se inscreverem, né? Assistirem novamente quanto tempo precisar. Então o que, que nós temos aqui? Ó? Tempo nobre. Seu pico de energia mental do dia. Aqui vai matéria pesada. Questão difícil. Evocação ativa. Nunca desperdice com tarefa leve. Tempo nobre. Qual que é a hora do dia que você tem o pico de energia? Tempo morto. Deslocamento, fila, espera. Não rende estudo profundo. Mas rende revisão leve, áudio, flashcard. Não é descanso, é reaproveitamento. Principalmente a grande dica que eu dou aqui, ó, flashcard, tá? Consegui abrir a cartinha mágica ali rápida, acertei, opa, acertei porque é isso. Errei, vai lá pro galpão. Tempo flexível, horário que muda conforme a semana. Plantão, escala, aqui entra o bloco reserva. O que sobrevive à instabilidade da rotina real. E aí, aquele tempo protegido, aquele tempo que é intocável, tá? Aquele tempo que você não negocia. Ninguém agenda nada em cima da hora, nem você mesmo. É o bloco que garante que na pior semana o estudo não zera. Na pior semana você fala assim, poxa, o que a gente não espera são situações que escapam, aquilo que foge ao nosso controle, aquilo que é exterior a nós. Poxa, aconteceu aí um imprevisto. Aconteceu um imprevisto. E agora, o que, que eu vou fazer? Vai resolver o imprevisto. Porque assim, mas resolveu o imprevisto, opa, tá no horário ainda e dá para voltar a estudar? Antes feito do que perfeito. Beleza? Antes feito do que perfeito. Isso aqui pode ser até um mantra para você, tá? Eu tinha 4 aulas para assistir, mas eu tenho tempo para assistir uma. Assistir uma. De preferência, lembra, tá? Escrevendo, tendo o caderno para fazer o método de Cornell bem bonitinho, conseguindo deixar um tempo para você revisar, o que é muito importante, fazer a revisão ativa, fazer o Active Recall, certo? Qual que é a estrutura mínima para o cronograma blindado? Aqui, pessoal, é uma recomendação muito importante. Eu acredito que para alguns vai ser novidade, para outros nem tanto, mas tudo aqui nos ajuda.
um bloco protegido por dia. Esse um bloco protegido por dia é aquele... Eu só vou arrumar um negócio no ar-condicionado aqui, ó. Esse um bloco protegido por dia é aquele que no mínimo, você vai deixar o tempo aí de 45 a 60 minutos. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário. É aquilo que a gente vai entender como coluna vertebral do seu cronograma. O resto pode variar. Ah, então eu preciso ter, quer dizer que é no mínimo 45 minutos, 60. Professor, e se tiver uma aula, que passa de 60 minutos? Ah, então naquele dia vai extrapolar alguns poucos minutos, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. A gente sabe que tem uns colegas aqui, inclusive, na casa, que às vezes o cara fala assim, pô, vou me empolgar para dar aula aqui, e eu vou agora dar um sermão da montanha, vou ficar 2 horas falando. Acontece. Acontece em outras plataformas também. Não tem problema, tá? Esse seu bloco protegido por dia é aquele que você fala, aqui é o momento que eu rendo mais, inclusive. Se não for no momento do dia que você rende mais, seja no horário que sobrou para você, aqui é inegociável. Ó, segundo passo para você fazer o cronograma blindado dessa estrutura mínima. Matéria pesada no tempo nobre. Nunca deixe a disciplina mais difícil para o fim do dia. Não. Quando a bateria já acabou. Na matéria mais difícil tem que ser aquela que você vai deixar no melhor momento do dia. Professor, eu rendo de manhã, mas de manhã eu estou trabalhando. Então é no primeiro momento que você for estudar. Tá ok? Alguém pode mandar para mim, fazendo um favor, alguém pode responder lá no grupo do WhatsApp, o nosso amigo Oliveira. Responde Oliveira para mim lá fazendo um favor, que o tema da nossa mentoria de hoje é a rotina blindada. Muito obrigado. Opa, valeu. Obrigado, Gi. Te amo. Valeu, Carol. Voltando aqui. Opa. Revisão nos tempos mortos. Flashcard, áudio, questão rápida no celular. Lá no deslocamento e fila, elas viram munição extra, tá? Não tem tempo perdido. Aqui com a gente, todo tempo é ganho. Se você for pegar o telefone, para ver bobeira, para ver nada, opa, já era ali pelo menos, vendo de verdade, entendendo, no mínimo 3 flashcards aí em um período de 20 minutos, no mínimo, tá? E o quarto passo? Um dia de folga programada. Não é fraqueza não, é manutenção da viatura. Sem uma folga planejada, você tira a folga não planejada. E pior, aí vai ser aquele com culpa. Daí naquele dia da folga planejada, fala Tainã, boa noite meu caro. Naquele dia da folga que você... não é o Tainã, confundi com o Maiter, foi mal. Cara, você tá igualzinho o Tainã, mano. Cara, desculpa aí, Maiter. Tamo junto. Beleza, tranquilo, tá perdoado. Valeu, perdão aí, tá? Poxa vida, os caras são irmãos gêmeos quase. Daqui a pouco entra o Tainã aí, nós vamos colocar lado a lado os dois, vocês vão ver que é igual, né? Então, aquele dia que você fala assim, professor, tem que ser um dia inteiro? Pode ser uma parte do dia? Pode ser uma parte do dia, né? Mas você vai conseguir respirar, você vai poder fazer aquele passeio, você vai poder fazer aquele lazer sem culpa. Sem depois falar assim, nossa, eu perdi um dia de estudos. Não, não. Você em outros, pelo menos 5 dias, aproveitando todo o tempo que você tinha, blindando um bloco, usando basicamente o teu tempo prioritário para a parte mais, para a disciplina mais casca grossa e
naqueles momentos que são os tempos mortos, você aproveitando para fazer revisão ativa ou então responder questões, você vai fazer não. Peraí, essa semana eu fiz por merecer, vou me presentear. Principalmente, né, para você que é casado, você que namora, você que é noivo, para você ter esse momento aí a dois, a três, com a família, para você falar, não, eu estudei, eu fiz ao longo da semana. Então, como eu fiz ao longo da semana, hoje eu posso, ok? Vá se presenteando com isso. Papai do céu levou 6 dias para criar tudo, e no sétimo ele descansou. E o descanso é algo bíblico, como nós sabemos. Então, por que você também não pode descansar? Professor, meu edital está aberto, eu não posso, porque não tenho 5 horas por dia, eu tenho 1 hora por dia, então eu preciso usar isso. Ok, eu entendo, tá? Mas, pelo menos então, durma bem. Pelo menos então, faça algo que você vai compensar num sono de qualidade, porque aí também mora a retenção do conhecimento. Sobre a regra do imprevisto. Plano B não é desculpa, é tática. Quem não tem plano B desiste no primeiro imprevisto, tá? Plantão estendido, filho dodói, previsto de trabalho, você se machucou, aconteceu algo, vai acontecer? Vai acontecer? Vai. A pergunta não é se, é quando, tá? Quem só tem o plano A, para. Quem tem plano B, continua. Plano A, bloco protegido completo, 40, 60 minutos. Matéria pesada, evocação ativa, o padrão da semana normal, tá? Plano B, bloco mínimo viável, 15 minutos ou 10 questões ou uma revisão rápida. Não é o ideal, mas é o que impede o placar de zerar. Exemplo, filho ficou doente, foi levar no hospital, ficou na fila, esperando atendimento, justamente naquele momento, né? É seu dever, tem que levar, é sua obrigação. Você vai lá, e aí tá lá esperando. Deve dar atenção, veja lá, dê atenção, é febre, tem que acalmar a criança, tem que acalmar o pai da criança, às vezes, tem que acalmar a mãe da criança, e aí você tá lá, ok. Conseguiu vir embora, veio para casa, deslocou, chegou em casa, putz, olha, eu sei que já passou do horário, mas pelo menos 15 minutos hoje não vou perder, não vou, tá? Esse é o plano B. Então, o plano B você já sabe. Olha, eu sei, se você já sabe naquele dia que aconteceu o imprevisto, se você sabe pelo menos as matérias que você estudar, se souber uma matéria, e você ficar lá remoendo aquela matéria, o conteúdo pode remoer à vontade. Quando você chegar em casa, quando você tiver ali, aquele momento você vai ter esses 10, 15 minutos, 10 questões ou uma revisão rápida. E o plano C? O plano C, sobrevivência, 5 minutos, nem que seja para reler um resumo, ouvir um áudio, ou então, tá? Isso aqui no pior dia, mas o fio não se rompe, tá? Você fez o quê? Você está com o machado, né? Você estava amolando o machado. Você olhou pro machado e falou, ó, machado, eu não vou ter como amolar você tudo, mas vou passar pelo menos uma vez a pedra. Ou então, você vai gravar a si próprio explicando algo para você. Tarefa de casa. Temos quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 21, 19 pessoas, tá? Então eu preciso receber pelo menos de hoje para amanhã 19 diferentes vídeos. É a tarefa que eu preciso, tá? Vocês vão mandar depois, vocês vão mandar lá no meu WhatsApp ou vão mandar no grupo, tá? 19 vídeos explicando alguma coisa.
qualquer matéria. Pensa aquela matéria, pode ser daquela aula que eu assisti? Pode. Pode ser daquele conteúdo que eu acabei de ver? Pode, com certeza. Vai lá, explica, tá? Quanto tempo, professor? 1 minuto, tá? 1 a 3 minutos. Deu. Não precisa ser muita coisa. Precisa ser uma coisa de um tempo de um flashcard. Você pode ler ali uma questão que você se lembra. Você pode ler um conceito. Você pode falar de um mnemônico. Sempre tem alguma coisa que dá para você fazer. Então, não tem por que soltar. Não tem por que parar. Ok? Algumas regras inegociáveis da nossa rotina blindada. Horário fixo. Não é quando der eu estudo, é horário fixo, tá? Se você for falar quando der, nunca vai dar. É igual aquela história, quando você encontra com alguém, um amigo na rua, que você não vê faz tempo, pô, cara, beleza, saudade, não sei o quê. Aí a pessoa fala assim pra você, conversamos. O que é o conversamos? Ó, nunca mais a gente vai se ver, tá? Nunca mais vou falar com você, porque nunca mais vai conversar. Ou quando der eu passo lá, quando der, nunca dá. Hora marcada é compromisso com você, não é uma sugestão. Ok? Você tem horário marcado para trabalhar? Então, você tem horário marcado para estudar. Sem tela nos primeiros 20 minutos do dia, tá? Sem tela nos primeiros 20 minutos do dia. Antes de você abrir a rede social, abra o material, tá? Quem cede amanhã, cede o dia. Quem vigia de manhã, ganha o dia. E esse vigiar, meus alunos, é aqui, ó. Pega o material, tá? É o caminho, Gustavo. É um dos fortes caminhos, um dos fortes indícios. Concordo com você, certo? Terceira regra, cronograma revisado toda sexta. Pode ser todo sábado, mas desde que você proponha qual é o dia, tá? Reavalie o que funcionou e o que não funcionou, antes que o problema se repita por um mês ou por mais uma semana, tá? O que você fez ali no cronograma? Deu certo o horário fixo? Funcionou? Funcionou você colocar lá, por nós, português, a matéria que eu tenho mais dificuldade. Coloquei bem ali, naquele primeiro momento. Coloquei naquele horário mais difícil. Funcionou? Beleza. Não funcionou? Veja se o seu horário de pico é outro. Ok? E o bloco protegido não se negocia por cansaço, tá? Cansaço reduz o plano A para o plano B. Nunca para zero. Nunca para zero. Nunca. Todo dia. Mesmo pouco, mas todo dia. Gente, é igual nós tratamos na primeira mentoria, tá? Na primeira aula desse ciclo. A nossa primeira aula desse ciclo, ao título da nossa primeira aula desse ciclo, nós tratamos do quê? Neurociência da aprovação mais tática de simulados. Fundação, base de tudo, como o cérebro aprende a mielinização, a evocação ativa, tudo aquilo que está relacionado a quê? A ter uma base sólida. Vocês se lembram da metáfora da estrada? Da estrada, para ser uma BR, precisaram passar máquinas, terraplanagem, quantas vezes, até virar uma rodovia para você andar com a viatura. Antes, era tudo mato. E nesse mato do conhecimento, para quem está começando agora, para quem já está estudando e às vezes tem alguma informação que você não consegue, você vai ter que abrir no facão. Abrindo no facão, você vai cortar uma vez aquele mato e você vai ter que passar de novo
para continuar acabando com aquele matagal até passar tantas vezes para se tornar uma estrada. Por que você não lembra de muita coisa? Porque você esquece de revisar. Esquece de revisar. Revisa 24 horas. Revisa 7 dias. Revisa 30 dias. Ou entre 7 e 30 dias tem tempo. Revisou com questões. Viu mais uma vez aquele conteúdo abençoado ao contrário? Viu? Opa, tô lembrando. Opa, tô lembrando. O cara fala do negócio, já lembrei, porque você vê várias vezes. Não tem, galera. Isso aqui é o segredo. Aqui é o segredo. Aqui é o negócio que você fala, não, agora eu sei por que eu entendo. Agora eu sei porque eu entendo o conteúdo. Porque eu vejo muitas vezes essa benção aqui. Por que muitas vezes alguns alunos decoram? Ah, eu sei que tem um tema de português que toda prova da PRF cai. Por que você sabe? Porque você já viu aquilo ali, aquela questão uma vez, aquela questão duas vezes, aquela questão, aquele tema, aquele assunto. E aí não tem, pesada? Quando você viu, você aprendeu. Autópsia da rotina quebrada. Quebrou a rotina, né? Toda sexta, se um bloco caiu na semana, ele vai para uma dessas pastas. Nunca fica sem explicação. Pasta 1. Falta de estrutura. Não tinha bloco protegido, dependia de achar tempo. Qual que é a ação? Criar o horário fixo essa semana, sem exceção. Pode começar hoje? Deve. Com certeza, pode começar a se estruturar hoje. Pasta 2, imprevisto real. Plantão emergência, força maior, tá? Ação, ativar o plano B ou plano C. Não é falha, é um protocolo, tá? Quem aí quer carreira policial, levanta a mão. Olha aí, ó. Ó. Altas pessoas, carreira policial, hein? Carreira policial não tem protocolo? Tem protocolo, né? Protocolo de como abordar um suspeito. Protocolo, você vai chegar, vai falar as palavras corretas, aí o camarada foi lá e agiu indecorosamente, você vai lá e avisa, né, da melhor maneira possível, e o protocolo fica longe, senão você vai tomar chumbo. Plumbum. Ah, andou. Eu avisei, não avisei? Esse é o protocolo. É assim. E polícia tem que ser assim. Tá? Pasta 3. Vontade fraca. Tinha tempo, tinha estrutura e mesmo assim não fez. Ação. Nomear sem rodeio. E ajustar amanhã. Não semana que vem. Tá? Ah, mesmo assim você não fez porque, poxa vida, não deu aquela vontade. Eu criei o bloco protegido, não tive nenhum problema, mas faltou a vontade. Então você vai lá, nomeia. O que fez você ficar sem vontade? O que fez você, por exemplo, procrastinar? Deu nome para o seu monstrinho. Exercício. Monte o seu cronograma blindado agora. Não vai dar tempo de você montar. Eu vou mandar esta aula aqui, beleza? Vou mandar esse material para vocês lá no grupo. Mas aí, ó, faz favor para mim. Você pode até sair daqui do chat, tá? Tem que estar no papel, não na intenção. Então, ó, já deixa anotado aí que você tem que, tá? Marcar o seu tempo nobre, tá? Qual horário do dia sua cabeça funciona melhor? É ali que entra a matéria mais pesada. Se você não tiver esse tempo nobre, vai no tempo que lhe sobrou à noite. Fixe nesse tempo um bloco protegido, tá? Mesmo horário, todo dia, mínimo 45, máximo 60 minutos, tá? Escreva o horário exato. Não à noite. Escreve lá. 21 horas 35 minutos. Beleza? Informe
Isso aqui para o seu cérebro é maravilhoso, certo? Isso aqui para tua cabeça é bom. Opa, é um número. E geralmente quando é um número assim aleatório, poxa, daí que o cérebro grava, beleza? Saudade de quando as pessoas, né, não ficavam mandando contato, a gente sabia, né? A Gi tá aqui, ó. A minha esposa tá aqui. A minha esposa trabalhou em um lugar que trabalhava com número de telefone, né? Pede para ela, Gi, você sabia muito número de telefone? Muita coisa sabia. Que toda hora eu tava vendo aquele número e lidando com o número e associando e tal. Hoje as pessoas não sabem muitas vezes o número do celular da própria mãe ou do pai. Vixe. Caramba, hein? Que vergonha. Brincadeira, pessoal. Defina o plano B e o plano C. Escreva os dois agora. O que você vai fazer lá se não conseguir proteger o seu bloco? Qual vai ser o plano B? Vai ser questão, vai ser 15 minutos, né, de aula, vai ser flashcard, tá? No dia do imprevisto, não dá tempo de improvisar. O que deu tempo? Plano B ou plano C. Escolha o dia da folga programada, um dia fixo. Descanso vira parte do plano, não desvio dele, tá? É o descanso merecido, certo? A bronca que você precisa ouvir, você não vai ter tempo perfeito. Você não vai ter semana calma, não vai ter motivação todo dia. Isso não é exceção da sua vida. É a regra da vida de qualquer concurseiro sério. Vai continuar sendo a regra do seu trabalho depois do aprovado. Não importa, não só quem levantou a mão para a carreira policial, quem não levantou também. Quem espera o cenário ideal para estudar não vai passar. Quem constrói a estrutura, quem funciona no cenário real, esse passa. Lembra que a gente falou da aula passada? Você vai querer pegar a viatura, vai falar assim, comandante, nós assumimos a viatura e ela tem aqui uma falta no decalque dela. Vamos fazer uma sindicância, comandante. O comandante vai falar, vem aqui, recruta, vem aqui que eu vou te mostrar qual que vai ser a sindicância que eu vou fazer. Tu vai ver o vale-tonfa que você vai tomar, recruta, tá? Vai dormir a madrugada na água. Hoje você vai sair daqui com essa estrutura. O que você fizer com ela é decisão sua. E só sua. A responsabilidade está na sua mão, certo? E aí, turma, tá? Compromisso dessa semana. Antes de você sair daqui, escreva qual o horário exato do bloco protegido a partir de amanhã, beleza? Se você der tempo de fazer hoje, faz hoje. Qual o plano B? Escrito para o dia em que tudo desandar, qual é o meu dia fixo da folga programada e que horário de sexta-feira eu reservo para a autópsia da rotina, para você ver lá o que deu certo. Tá bom? Faz esse compromisso com você. Sem essas 4 respostas escritas, você sai daqui exatamente como entrou. Então não adianta, eu vou fazer. Então faça hoje ainda. Faça hoje ainda. Eu precisarei ter pelo menos 19 compromissos. Eu quero ver esses 19 compromissos lá no grupo do WhatsApp, beleza? Disciplina é a rotina que continua funcionando quando a vontade já foi embora. Essa aqui vai ser a frase que nós vamos usar para a postagem de hoje, tá? Rotina blindada não é sobre ter uma semana perfeita. É sobre nunca zerar o dia, nem no pior plantão, nem na pior notícia, nem no dia sem vontade nenhuma. Construa a estrutura. A motivação faz parte. Vamos para cima e vamos quebrar a banca. Ok? Na nossa próxima aula, nós vamos falar de quê?
Agora é aquele horário em que você fica muito à vontade pode enviar no grupo os objetivos. Vou mandar todos os slides lá, tá, Matheus? Agora é aquele momento em que